tirando todo impedimento, Senhor, meu louvor e adoração é para Ti. Glória a Deus, aleluia. Ninguém viu quando as portas se fecharam, ninguém viu quando o choro disfarçou, acreditou sem ver o resultado, foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou, ninguém viu quando o rio secou, teu sorriso no caminho se perdeu, quando saiu de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu, ninguém viu quando a multidão não te ouviu, mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar, eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar, eu te enchi de forças pra me adorar. Eu te levantei para profetizar que os ossos secos viverão. E hoje aqui sinto a voz de Deus dizendo assim: eu cheguei, pode descansar, feridas abertas eu irei sarar, coração aflito irei alegrar, e se estiver caído vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagres, na tua família tem libertação. Se não sinto mais a minha glória, renovação se daí agora, 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 agora. Receba a ousadia, o toque de minhas mãos, seja agora transformado da minha unção. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora, tem vitória agora, sinta minha presença e agora. Eu nunca esqueci de você, lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Eu cheguei, pode descansar, feridas abertas eu irei sarar, coração aflito irei alegrar, e se estiver caído vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagres, na tua família tem libertação. Se não sinta mais a minha glória, renovação se daí agora, 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 agora. O céu está aberto, pode se alegrar, aproveita o momento para adorar. Agora, receba a ousadia, o toque de minhas mãos, seja agora transformado da minha unção. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora, tem vitória agora, sinta minha presença e agora. Eu nunca esqueci de você, lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus.
irmãos, paz do Senhor a todos. Os irmãos que estão em casa, Deus abençoe vocês. Nós estamos online a partir desse momento também. Tem alguns irmãos que estão longe, pediram para que a gente tivesse essa disponibilidade para eles acompanharem o culto. Eu quero apresentar para os irmãos nossa irmã Carla, por gentileza, está ali, nossa irmã Carla. Também se faz acompanhada dos seus filhos, que é a Melissa e a Débora. É isso mesmo? Se os irmãos estão felizes, digam amém. Amém. Sois sempre bem-vindo no nome de Jesus. Ela é convidada da nossa irmã Elaine e ela é ali da igreja Betânia. É isso mesmo? Deus abençoe, seja sempre bem-vinda no nosso meio. Também estamos recebendo a nossa irmã Silvia. Cadê a Silvia? Silvia está ali, benção, glória a Deus, Deus abençoe. Se é verdade que também estamos alegres, diga amém. Amém. Deus abençoe, Silvia, bem-vinda no nosso meio, amém? Tem mais alguém que eu não apresentei? Não, todo mundo é de casa. Convido você a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Nós já cantamos, nós já ofertamos. E eu quero também comunicar aos irmãos que a partir desse dia de hoje, fazem parte estão sendo recebidos nessa igreja, o nosso irmão Marconi, a Débora, o Vitor, a Gabriele, a Isabelle e o Samuel, que estão ali. Levanta a mão assim para todo mundo ver quem é vocês. Se os irmãos estão felizes e querem recebê-los com alegria, digam amém. Amém. São bem-vindos no nome de Jesus, amém? Ah, como você quer, irmã? Su, siete benvenuti entre nós. Bene? Dio te benedica. Eu falei entre, né, irmãos? Entre nós, não? Escusa. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em nome de Jesus. Os irmãos que estão em casa, digam se está saindo o som para você, para que os irmãos que cuidam dessa parte possam dar um retorno. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 12, Evangelho de Marcos, o capítulo é o de número 12. Obrigado, Glaucio, Deus abençoe. Quero ler com os irmãos do versículo 28 ao versículo de número 31. Evangelho de Marcos, capítulo 28, do versículo 28. Vamos ler até o versículo de número 31. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: aproximando-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus, respondendo-lhe, disse: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E segundo, semelhantemente a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum outro mandamento maior do que estes. Amém? Amém. Oremos. Pai, no nome de Jesus, obrigado por este momento que estamos reunidos como igreja para orar, para pedir a tua proteção e para meditar na tua santa palavra. Fala conosco neste momento, nos dá direção e nos faz nesse tempo viver a realidade do teu santo nome. É o que nós pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Você tome seu assento, você que pode. Eu quero imediatamente pedir que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, por favor. Antes, vamos fazer mais duas leituras, quero ler com os irmãos. Lucas capítulo 10, quero ler o versículo de número 25 ao versículo 28. Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo de número 25 ao versículo de número 28. A palavra nos diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei, como você lê? E respondeu e disse: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E Jesus respondendo disse: vai, fazer isso e viverás. Abra sua Bíblia comigo, Lucas 18, quero ler do versículo 18 ao 23. Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 23. A palavra nos diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Nós acabamos de ler 3 passagens bíblicas que trazem uma realidade do que é o cristianismo. Nós vivemos um tempo, e você tem que parar nessa noite para refletir sobre isso, para que você não viva um engano. Nós temos dificuldade hoje de aceitar o cristianismo escrito por Jesus, e não tem mais tempo, irmãos. Talvez você queira continuar brincando, mas não tem mais tempo de cogitar em 2 pensamentos. Não tem mais tempo de vir à igreja, falar que ama Jesus e não entender o que Jesus quer de você. E nós vivemos um tempo que, para nós que somos cristãos, está sendo difícil aceitar o que diz o próprio cristianismo. Quando você lê o texto, você tem dificuldade de aceitar o que ele mesmo diz. E quando você vai na Bíblia, não existe muitos evangelhos, existe um evangelho. Não existe muitas fés, existe uma fé. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4. E eu quero, nessa noite, pedir ao Senhor que Ele nos ajude, porque nós não temos mais tempo, irmãos, de continuar sem compreender a vontade de Deus. Efésios capítulo 4, no versículo de número 4 em diante, a palavra nos diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Nós temos que entender nessa noite que só existe um evangelho, só existe um caminho a seguir. Existe um ditado no mundo que diz que todos os caminhos te levam a Deus, mas eu coloquei algumas coisas aqui para que a gente entenda e que a gente possa entender que o evangelho de Jesus não é o que sai da boca de homem. A verdadeira interpretação bíblica é o que sai da Bíblia. Por isso que tem muitos homens falando o que querem, e nós às vezes acreditamos no que eles falam, nós às vezes aceitamos o que se diz. E existe hoje, se você for sincero, um evangelho como se fosse um conto de fada. Falam coisas que não está na Bíblia, mas nós achamos bonito e por isso aceitamos. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia algumas coisas que se dizem por aí. Uma delas é que você tem direito de exigir de Deus alguma coisa. Uma delas é dizer que Deus tem que dar porque Ele tem que dar. E isso tem se propagado. E nós nessa noite vamos meditar sobre essa grande verdade. Porque os cristãos da atualidade, eles estão fazendo tudo contrário ao que diz a Bíblia. Os cristãos da atualidade
estão querendo talvez provar que o que Cristo escreveu foi só para encher papel. Quando eles dizem algo e não vivem. E não tente você nessa noite alterar o que está escrito aqui. O que está escrito aqui tem poder para mudar a vida. O que está escrito aqui tem poder para perdoar pecado. O que está escrito aqui tem poder para renovar a família. O que está escrito aqui tem poder para tirar o homem do pecado e colocar ele no altar. O que está escrito aqui tem poder de salvar eu e você. Mas nós estamos vivendo um tempo que o que está escrito aqui já não está sendo mais útil. Não digo para o mundo, porque para o mundo nunca foi, mas para os que se dizem cristãos. Os que se dizem cristãos leem o texto bíblico e dizem: não, esse texto não é bom assim. Abra sua Bíblia para você ver uma coisa. 2 Timóteo. Eu quero que você leia esse texto comigo, por favor. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Ele vai dizer algo a Timóteo que nós temos que tomar uso disso. O capítulo é o 3. O versículo que eu quero ler é o 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, que seria argumentar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa palavra, ela é apta para ensinar eu e você a viver uma vida digna, justa e verdadeira. Quando você vai no livro, na segunda epístola que Pedro escreve, eu quero ler muito texto com você hoje. Em nome de Jesus, nós temos que sair desse culto dizendo: existe ainda uma verdade e o Senhor quer que eu ande na verdade. Aleluia. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, ele vai dizer da seguinte forma: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nós estamos lendo 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. O versículo 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Se eu e você tenta alterar o que foi escrito pelo Espírito Santo, nós temos um grande risco sobre nossa vida. Jesus disse que ai daquele que acrescentasse ou tirasse qualquer conteúdo desta palavra, porque se eu e você fizer isso, é tirado a minha e a sua parte do reino dos céus. Mas os homens estão insistindo atualmente em criar um evangelho que não agrada a Deus, mas agrada aos homens. E Pedro disse: olha, nenhuma profecia das Escrituras ela foi proferida para agradar aos homens, porque ela veio direto da boca de Deus. E você tem que nessa noite ver que eu e você vivemos um tempo que, irmãos, não falta mensagem, não falta pregação no Facebook, no YouTube, no Instagram, todas as plataformas. Se você chegar em casa, você vai ver nesse momento tem 1000 lives acontecendo. Mas será que nós estamos pregando ela conforme a vontade de Deus? Ou nós estamos adaptando a palavra de Deus para ser uma autoajuda, para que alguém que está pobre fique rico, para que alguém que está doente fique curado, sendo que o objetivo primordial do Evangelho é tirar quem está no pecado e colocar ele no altar da santidade, é tirar ele do inferno e colocar ele diante do céu. Jesus, quando foi expressar a obrigação da igreja, quando foi dar uma ordem para a igreja, Mateus capítulo 16, versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo. Ele não mandou da casa, ele não mandou dizer que a riqueza ia chegar, ele não mandou dizer que as dificuldades não iriam acontecer, mas ele disse: ide e preguem o evangelho a toda a criatura, não importa quem, mas preguem a toda a criatura, porque quem crê será salvo. O objetivo primordial da igreja, irmãos, mesmo que ele tenha secundários, ajudar financeiramente alguém,
a igreja pode fazer e deve. Sustentar alguém, a igreja deve fazer e deve. Amar, perdoar, auxiliar, dar um conselho profissional, tudo isso é secundário. Mas a igreja não pode se reunir para falar de bens materiais somente. A primeira mensagem aqui nessa noite é: se eu e você não se arrependermos, nós não temos salvação. E a segunda é essa: não importa o que você fez, se você se arrepender, Ele te perdoa de todo o teu pecado. E Jesus vai trazer uma realidade que nós temos que pensar hoje. Jesus diz o seguinte: só tem 2 mandamentos. A pergunta foi: o que a gente tem que fazer? Porque os judeus tinham 613 mandamentos. Eles gostavam de regras. Eles gostavam de dizer: não pode, não pode, não pode, não pode. E esses homens inteligentes, porque quem perguntou para Jesus eram escribas que estudavam. E diz o texto que eles queriam tentar Jesus. E Jesus vai dizer para eles que tem um que é o maior de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Paulo escreve aos irmãos de Gálatas, no capítulo 1, ele vai dizer algo que nós temos que abrir os olhos. Não é de hoje que existe uma pregação verdadeira e uma pregação falsa. Paulo vai dizer: me admiro tanto que vocês estão abandonando o evangelho de Cristo, que é pela graça, pela misericórdia, e estão voltando para um outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho. Mas alguns que se intrometem no meio de vocês querem mudar o evangelho. E ele diz uma coisa que nós temos que preocupar: mas ainda que nós, ou até mesmo um anjo, desça do céu e pregue um outro evangelho que não seja esse, ele será maldito. É um risco pregar um outro evangelho. É um risco dizer ao que é pecado, não é pecado. É um risco dizer aquilo que não é pecado, é pecado. Porque vezes nós pensamos no que Jesus fala. Quantos de nós não estamos preocupados com a aparência, irmãos? Quantos de nós não fazemos uma figura para que alguém olhe e diga: olha que homem de Deus, que mulher de Deus? Quantos de nós não queremos vender uma aparência gospel? E Jesus diz: olha, eu estou preocupado primeiro com o que está dentro do teu coração. A minha preocupação primeiro é o que está dentro de você, porque você vai expressar verdadeiramente aquilo que você é, só se dentro de você for igual ao que está fora. Não adianta entrar dentro de uma igreja de terno e gravata, ser o pastor da igreja, pregar o evangelho, e quando sair daqui, ter uma vida promíscua, de mentira, de engano, de pornografia, de tanta coisa que tem acontecido. Isso não muda o nosso coração. Mas o Senhor me chama e chama você nessa noite para entender que há um evangelho a ser cumprido. E o primeiro deles é o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas. E aí, meu irmão, trava tudo aqui. Porque quando você lê o texto, ele está sendo bem claro. E disse Jesus: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Para quem estava na escola dominical, até ouviu alguma coisa dizendo que nós, por natureza, somos pecadores. Nós nascemos em pecado. É por isso que o texto de Paulo aos Romanos diz: todos pecaram e destituídos estão destituídos. Mas diz que Jesus, pela misericórdia e pela graça, Ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio trazer de volta eu e você para o lugar que Deus quer que estejamos. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que por natureza nós éramos filhos da ira. Nós merecíamos o castigo. Isaías diz que o Senhor toma sobre si o castigo que nos traz a paz. Que aquela cruz era para mim e era para você. Então, antes de falar amar a Deus sobre todas as coisas, temos que se recordar o que João escreve. Abra sua Bíblia para você ler. É bom que você leia para que você entenda o que nós estamos falando nessa noite. 1 João, capítulo de número 4, verso 19. Quando você
perguntar por que você deve amar a Deus, lembre-se disso. O apóstolo vai dizer: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quando ninguém te queria, Ele te aceitou. Quando ninguém via em você valor algum, Ele te aceitou. Quando as pessoas te trataram pelo que você era financeiramente, Ele tratou você pelo que você era dentro do teu coração, um pecador sem esperança, mas Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, eu vou vos aliviar, eu vou tirar de vocês um jugo pesado. Então Ele nos amou primeiro. Não entregue o seu cristianismo a um homem, não adore um homem, não adore uma instituição, adore a Jesus Cristo. Hoje nós estamos dentro de uma guerra que cada igreja quer ser maior que a outra. Pregamos o ministério, pregamos as paredes, sendo que devemos pregar que Jesus, Ele vive, e não interessa onde você esteja, quando você clamar, quando você se prostrar, Ele te escuta. Sabe uma coisa que você tem que pensar nessa noite? Sabe aquele filho que matou, roubou, estrupou? Ele foi preso. Sabe quem vai visitar ele na cadeia? A mãe. E quando ela vai, ela diz: ele não era assim, foi as más companhias, meu filho é bom. Quantas mães vão falar com o advogado e dizem: ô doutor, ajuda meu filho, mas ele matou a família inteira. Eu sei, doutor, mas ele não era assim, ele era bom, é que ele conheceu os rapazes. Aí o nosso Deus, Ele diz: se essa mãe, isso é evangelho, que a gente tem dificuldade de aceitar, se essa mãe se esquecer de você, eu não me esqueço de você. Você quer pensar o que é amor? Isso é amor, e Ele nos amou primeiro, não porque merecíamos, mas porque Ele decidiu nos amar. Só que o que temos feito nesses dias, irmãos? O que a igreja tem feito nesses dias? Abra sua Bíblia, por favor, eu quero ler um texto com você. João, capítulo 14. Porque nós estamos aqui falando que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E nós estamos tentando ignorar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz parece que virou conto de fada. Nós estamos tentando transformar o culto, a cerimônia religiosa, em um momento de show. Entenda o que eu estou falando. Esse lugar é para você se alegrar, para você levantar sua mão, para você bater palma quando for preciso. Se quiser pular no escuro, pule, mas não pule para somente esquentar o seu corpo, não. Pule com objetivo, dê um glória a Deus com vontade, fale com Ele com exatamente aquilo que você tem. Porque o texto diz: o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Pergunte para você nessa noite: eu amo a Deus sobre todas as coisas? Porque a Bíblia vai dizer que existe uma prova para você saber se você ama Ele ou não. A Bíblia mostra pelas palavras de Jesus quem são os que amam Ele, não quem ama o púlpito, não quem ama o microfone, não quem ama um terno e uma gravata, não quem ama se reunir, não quem ama dizer: eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja, você viu, minha igreja cresceu, minha igreja... Não! Quem ama Ele. Abra sua Bíblia, por gentileza. João capítulo 14, o verso de número 15. Eu quero ler o 15 e o 21 com você. Diz Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, ele será amado do meu Pai. É isso que está escrito na sua Bíblia. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. É fácil eu dizer que amo a Deus, mas o que prova que eu amo a Deus é a prática
do que Jesus disse para fazer. Não adianta, irmãos, ficar com um discurso, mas o amor, isso tudo é real. Mas hoje se diz que não tem mais problema pecar. Eu menti e estou no culto pregando, é isso aí, Deus aceita, Deus perdoa. Eu engano e estou no culto e Deus aceita. Eu minto, eu defamo, eu profano, e eu venho na igreja e Deus me aceita. Mas ele diz, quem me ama, guarda o que eu falei. Quem me ama, não só conhece a Bíblia. Conhecer versículo é fácil. Decorar texto bíblico é fácil. E você não vai ser reconhecido por decorar, você vai ser reconhecido por praticar. Você vai ser reconhecido por viver a realidade do Evangelho. O Evangelho se baseia, irmãos, em prática. Eu confesso para os irmãos que isso daqui eu pensei que eu ia pregar quarta-feira, porque eu estava vindo para o culto e Deus falou. Eu falei, para mudar? Não muda não. Porque isso aqui está atrapalhando todo mundo. Porque o diabo continua aí derrubando famílias. Maridos estão por aí traindo a esposa, mulheres estão por aí traindo os maridos, filhos estão por aí fazendo sexo antes do casamento, e nada disso pode dizer mais, porque ninguém quer ouvir. A gente quer ouvir que o carro está chegando, que a bênção está chegando, que Deus vai mandar o dinheiro, que Deus vai mandar a bênção, que você vai estar no palco, alguém vai estar lá embaixo e você vai humilhar alguém. Mas nessa noite, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito, ame a Deus sobre todas as coisas. Ainda existe uma verdade a ser pregada. Ainda existe uma verdade a ser pregada. Quantos desviados andando nessas ruas? E quando você vai falar com ele, ele fala, não, o crente da sua igreja mente sobre mim. O crente da sua igreja fofoca sobre mim. O crente da sua igreja comprou, não pagou e não deu satisfação. Amar a Deus sobre todas as coisas é tudo na sua vida. Você pensar se você está agradando a Ele. Abra sua Bíblia, por gentileza. Tiago vai deixar aqui uma coisa que eu e você temos que pensar hoje. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 19 até o 22. Leia comigo, por favor. O verdadeiro evangelho se baseia na prática. Acharam? A palavra diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão, escute isso nessa noite, a palavra em vós enxertada, a qual tem poder para salvar a tua alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós não podemos mais viver um evangelho com falsos discursos, se enganando. Ele diz bem claro, não seja só ouvinte, irmãos. E é aqui que eu queria que você meditasse. Todo mundo está ouvindo a palavra. Todo mundo, aonde você for hoje, até sem querer você assiste live na internet. Mas ele está dizendo, não seja ouvintes esquecidos. Seja um praticante. E o que ele disse que é pecado, continua sendo pecado. E o que ele disse que não pode, continua não podendo. Ainda que tenha um homem dizendo que pode, ainda que tenha uma mulher dizendo que não é pecado, pecado é pecado. O texto bíblico não mente. O texto bíblico não deixa dúvidas. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E existe uma coisa acontecendo hoje, que muitos estão dizendo, não, eu falo o que eu quiser, ninguém manda em mim, a boca é minha. E existe uma forma de você ser um cristão inútil para esse mundo. Existe uma forma de você ser um pastor inútil para esse mundo. Abra sua Bíblia, no mesmo texto, versículo 26, do capítulo de número 1 de Tiago.
quando o Tiago vai dizer uma coisa que a gente está ignorando, irmãos. A gente lê isso e diz, é mentira, porque eu falo mal de todo mundo, eu não seguro e Deus é comigo. A gente lê isso aqui e diz, é mentira, porque está escrito, mas eu vivo minha vida no pecado e eu sei que eu sou cristão e eu vou para o céu. A gente está dizendo o que Deus escreveu é mentira. Olha o que diz o texto: se alguém entre vós cuida ser religioso, cumpre tudo, dá dízimo, usa terno, gravata, é pastor da igreja e etc. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse, ela é vã. Ela não serve para nada. Ela não serve para nada. A gente está querendo dizer assim, o que está escrito aqui é só para encher a igreja, é só para tirar dinheiro do povo, é só para enganar. Não, meu irmão, isso aqui está escrito para salvar vidas, para levar eu e você para o céu. Isso aqui está escrito para que eu e você escute, se arrependa, peça ajuda, e Ele, através do seu Espírito Santo, vem sobre nós e põe um controle na nossa boca. Mas a gente lê o texto e diz, não, isso aqui não tem nada a ver com o que esse pastor está falando. Eu amo a Deus, pastor, eu amo a Deus, mas não é capaz de dobrar o joelho um dia para agradecer, não é capaz de parar um minuto para ler a Bíblia, não é capaz de dizer para ninguém que Jesus Cristo perdoa, não é capaz de dizer para ninguém que ainda há reparo para esta terra, e que Jesus é capaz de reparar todas as brechas que estão abertas. É um cristianismo platônico. Eu me fecho e pronto. E Jesus disse, vão para o mundo, vão pregar, vão falar. Abra sua Bíblia por gentileza. Quero ler um texto com você. Porque amar a Deus sobre todas as coisas significa que Ele é a sua prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33, que todo mundo conhece. Todo mundo conhece esse texto. O Senhor Jesus vai dizer, antes de se preocupar com a sua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Será que Ele é minha e sua prioridade? Você não precisa nessa noite se sentir o pior dos homens. Você só precisa entender o que está acontecendo, fazer uma avaliação no seu coração e pedir perdão e mudar o que você está fazendo. Deus é só se der, irmãos. Deus para nós às vezes é só se der. Se der tempo eu oro, se der tempo eu leio, se der tempo eu prego, se der tempo eu evangelizo, se der tempo eu falo para alguém, se der tempo eu vou no culto, se der tempo eu vou visitar, se der tempo, se der tempo. Estamos ansiosos com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Não adianta mais só uma casa, precisamos de duas, e se para ter duas eu tiver que abandonar os princípios de Deus, eu estou abandonando. Estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos, e para ter futuro deles, nós abandonamos eles com uma babá, não cuidamos deles, não falamos com eles, não educamos eles, largamos eles sentados com o celular para eles ficarem quietos, e depois quando eles crescem nós choramos, porque eles tomam caminhos que não eram para tomar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo 31, ele diz, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Quando você está lá trabalhando com um patrão que não é cristão, que não ama a Deus, quando ele olha para você, ele fala, isso aqui é o meu funcionário, é o melhor funcionário, é cristão, eu judio, eu castigo, mas ele está lá, fazendo o melhor dele, porque ele falou que é Deus que justifica, é Deus que recompensa. Será que o meu comer glorifica a Deus? Será que o que eu bebo glorifica a Deus? Só que nós estamos dizendo, esse texto não vale nada. Ah não, nós não estamos dizendo isso. Olha o mundo, quanto pastor aí pecando, quanta igreja sem pregar a verdade.
Você não tem que pegar ódio para as pessoas, matar pessoas, não. Quem pecou tem solução, é arrepender-se do pecado e continuar. Mas não pode dizer que o pecado está certo, não pode dizer que sexo antes do casamento está certo, que o homossexualismo não está certo. Mas pastor, vai ser preso, está filmando, não importa. A verdade tem que ser dita. Pecado é pecado, Jesus é Jesus e Ele perdoa todo o pecado. Mas a igreja está preocupada em fazer culto do empresário, culto da bênção. Quando é culto de oração não vem ninguém. Quando é para estudar a palavra não vem ninguém. Agora põe uma placa ali, culto dos milagres impossíveis. A tua casa vai chegar, o teu carro vai chegar. Vai ter que fazer 10 cultos por dia, porque o povo vai vir, porque eles seguem a Jesus pelo que Ele pode dar, mas siga pelo que Ele já deu, a salvação, o perdão e o recomeço. Nós precisamos nessa noite ir embora entendendo o que o Senhor quer de nós. Pastor, mas eu estou tão preso ao pecado. Se arrepende, homem. Se arrepende, porque Jesus vai ser bem claro. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vamos ler texto bíblico, que eu acho que é bom. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, e a Bíblia é uma realidade, eu tenho que fazer algumas coisas. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem, e ele não faz, ele comete pecado. E a Bíblia diz que quem está em pecado não pode entrar no reino dos céus. Aí eu posso ajudar meu irmão, mas eu estou com birra com ele, eu não vou ajudar. Eu posso ajudar alguém a sair do pecado, mas eu não ajudo. Eu poderia dizer para alguém que está trabalhando comigo, querendo se desviar, querendo trair a esposa, eu poderia dizer para ele: cara, você tem que guardar o teu coração, o Senhor não quer isso para você. Não, pastor, mas ele não vai me ouvir. A sua função não é definir quem vai te ouvir, a sua função é falar, porque eu e você estamos aqui para falar e regar. Quem vai fazer crescer é Deus. Mas nós temos vergonha às vezes de falar, porque a nossa vida não condiz com o que estamos falando. A Bíblia é clara: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Aí nós falamos: não, Deus não tem inimigo não, isso não existe não, isso aí é pregação, ó, está escrito. Mas nós queremos ler o que está escrito e dizer: isso aí não vale para mim, eu vou ser amigo do mundo, vou ser amigo da igreja e Deus vai me abençoar. Cuidado nessa noite, cuidado nessa noite. Ame a Deus sobre todas as coisas, porque ainda é o primeiro e o maior mandamento para quem quer ser cristão. Se não quiser ser cristão, seja crente na igreja. Você pode ser membro da igreja fumando, bebendo, prostituindo? Pode ser. Porque ele disse: o joio vai ficar junto com o trigo, meu filho. Porque tem hora que dá vontade de arrancar o joio, não tem? Mas não, deixa ele aí, quem vai arrancar é Deus. Nós não temos poder de definir quem vai e quem não vai, quem tem é Ele. Mas só que Ele disse que pelos frutos vocês vão saber quem é quem. Se vive mentindo, enganando e roubando, não é homem nem mulher de Deus. Sinto muito. Não, mas aí o amor de Deus é verdadeiro, mas o juízo de Deus também é. O Deus que perdoa todos os pecados é o mesmo que condena todos os pecados. Quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Agora esse versículo a gente gosta dele. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Paz com todos, pastor? Dá licença, eu vou ter paz com esses irmãos não? Vou ter paz com quem eu quiser. O texto diz: segui a paz com todos. Se depender de você, tenha paz. Só que ele diz uma coisa que a gente ignora: e a santificação, sem a qual ninguém... E a gente às vezes está dizendo: não, eu não vou me santificar, eu vou ver Deus. Eu vou viver na mentira, no engano, no pecado, na balada. Eu vou ver Deus. Não vai não. O texto diz: sem santificação ninguém verá Deus. Essa geração está tentando provar que a Bíblia está errada. Vive de qualquer jeito. E quando se junta, põe uma música, começa a pular. E aquele pulo só é na hora do culto, porque quando sai continua mentindo, enganando, falando da vida dos outros, prejudicando famílias, prejudicando os outros. Nós precisamos nessa noite entender que ainda há um grande mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas, ame a Deus mais do que a sua própria vida, porque Jesus disse: quem perder a sua vida, vai achar. Só que a igreja hoje, irmãos, é materialista. A igreja hoje quer pregar
Isso daqui, ó. Esses dias o rapaz falou, vocês não falam muito assim da igreja, o nome, né? Irmãos, se alguém te perguntar de onde você fala, sou da Demariana. Mas a Demariana não veio para pregar a Demariana. A Demariana está aqui para pregar Jesus. E Jesus não é uma placa de igreja, não é uma organização. Ele é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou, está vivo e volta para buscar aquele que crê no seu nome. Aí Jesus vai dizer, se você entender isso, ainda existe esse grande mandamento. Pastor, para mim não dá ter ele como prioridade. Deus sabe que eu preciso trabalhar. Eu acho que ele sabe. Existe um pastor que disse que o Facebook, o WhatsApp, o Instagram vai ser uma prova fatal que nós tínhamos tempo para ler Bíblia, tínhamos tempo para orar, tínhamos tempo para tudo, só que faltava para nós prioridade. E nessa noite, se você ama a Deus, primeira coisa, você tem que amar os seus mandamentos. E João diz, os seus mandamentos para nós não é pesado. A gente tem prazer. A Bíblia usa um texto que diz que existia um servo da orelha furada. Sabe o que era o servo da orelha furada? Depois do período que aquele escravo estava ali, ele tinha a alforria. O seu senhor falava, você está livre, pode ir embora. Só que ele falava, não quero ir embora não. Aí, para dizer que ela é um escravo livre, ele colocava uma argola na orelha. Nós somos esse. Nós poderíamos estar pecando, mas nós preferimos se santificar. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós preferimos estar na presença de Deus, porque é na presença dele que há milagres e até a tristeza ela sai. Irmãos, olha para fora da igreja, irmãos. Não olha aqui dentro, não, olha lá fora. Quanto escândalo, quanta gente que não quer nem saber falar de Cristo. E não é porque os que dizem ser ignoram o que está escrito. Lê, não fale mal de ninguém, sai e fica falando. Não compre se não pode pagar, sai, compre e não paga. Nós precisamos nessa noite orar, porque talvez não exista amanhã. Talvez você esteja com o plano da sua vida. Eu não sei se amanhã eu acordo, não sei. Pode ser que hoje seja a última mensagem. E eu falava para Deus, me ajuda a fazer isso que eu estou pregando. Me ajuda a entender que há ainda um mandamento a ser cumprido. E aí Jesus entra numa parte e diz, olha, mas tem outro mandamento aí, que é semelhante a esse. Aí aqui, irmãos, a gente quer rasgar a Bíblia ou não? Eu sou crente, não sou bobo, não é isso? Mexeu comigo, vai ter que responder. Essa eu não deixo barato, essa eu não deixo quieto. E Jesus fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí aqui a gente quer que a Bíblia seja rasgada. Aqui nós estamos dizendo, não vale a pena ser crente. Jesus ensinando a amar o próximo, que não é ser falso, entenda isso. Não é sentar na mesa com alguém fingindo, não é isso. Mas é gerar para a pessoa a mesma oportunidade que você teve. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 12. Veja o que Jesus vai dizer. Você pode ignorar, mas foi Jesus que disse. Mateus capítulo 7 e o verso 12. Acharam? Portanto, tudo o que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Amar ao próximo é uma exigência para nós. Será que você hoje fala assim, não, eu não vou amar ninguém, pisou no meu calo, crucificaram ele numa cruz e ele amou. Pedro nega Jesus. Quando Jesus vê Pedro voltando a pescar, Jesus vai lá. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não, eu te amo, pai. Eu sei que você me negou por pressão, eu sei que você estava aflito. Vem cá, você é meu, eu te chamei. Você nessa noite pode até vivendo talvez aí todo embaraçado com o mundo, mas nessa noite ele te diz, eu te amo, eu te perdoo, eu te salvo. E ele manda você sair daqui hoje com esse entendimento, eu tenho que perdoar o meu próximo, eu tenho que perdoar o meu irmão. Pastor, mas cada um responde por si. Já viram isso? Pô, irmão, faz isso não, tem gente lá no seu trabalho, vai se escandalizar.
Se escandalizar o problema deles, cada um responde por si. É até verdade. Mas Paulo usa uma expressão que eu nunca usaria, e já disse ela aqui. Ele disse: se comer carne, escandalizar o meu irmão, eu nunca mais vou comer carne. E aí, irmãos, eu quero que você, quem estiver aqui, quem não está, talvez está online, você que está online, mas você não vai ter uma justificativa que você está ouvindo hoje. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, e se você não amar o próximo como a você, não tem salvação para você. Não, isso não é bíblico não. Então rasga a sua Bíblia. Se você anda por aí mentindo, pare agora, em nome de Jesus. Olha o que diz o texto bíblico, abre aí. Isso aqui é maravilhoso. 1 João, capítulo número 3, e o verso de número 3. Se você está entendendo, diga um amém bem forte, por favor. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16. Conhecemos o amor de Deus nisso. Como é que se conhece o amor de Deus? Que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É claro que é uma hipérbole, porque ninguém é capaz de dar a vida pelo outro. Ele está dizendo: se esforce para ajudar alguém. Quando vê alguém pecando, não saia falando não da vida dele, pelo amor de Deus, se converte. Quando você vê alguém errando, vai lá na casa dele e fala: sai daí, meu irmão, não vai por aí não. Quando você vê alguém querendo desistir, você olha para ele e fala: não desiste não, mas eu pequei demais. Falou assim: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ele te perdoa. Mas nós estamos vendo isso aqui e falando: não, cada um responde por si. Eu não vou dar conta de ninguém não. Vai dar sim. Se lá no teu trabalho tu é escândalo para o reino, se prepara, porque tem um grande juízo sobre você. Se tem alguém que não é crente, quando escuta você falar, pensa que você é pior. Irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, eu e você tem que sair daqui hoje dizendo: eu sei que eu ainda não estou lá, mas eu vou me esforçar. E se esforça, ficando em silêncio um pouco, parando de se expor um pouco. Cristãos que não podem passar por nada, que vão no Facebook. Cristãos que não podem passar por nada, que se estressam, que abandonam a igreja. Cristão que um dia está dizendo: eu piso na cabeça do diabo, no outro dia está dizendo: não sei nem para que servir a Deus. É dia de eu e você sair daqui dizendo que ainda tem 2 mandamentos, e um deles é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro é amar o próximo como a você mesmo. Pare de falar dos outros, irmãos, pare. Mas ele me feriu, deixa ele com Deus. Ainda tem alguém sentado num alto e sublime trono, que vê o quarto, vê a sala, vê o celular, vê a alma e vê o coração. Mas eu vou fazer papel de bobo. Faz não. Vai chegar a hora que você vai sentar lá na presença de Deus, você vai ver que bobo é quem não foi para lá. Abra sua Bíblia comigo, por favor, quero ler mais um texto. Por que a gente deve amar um ao outro? E aqui está um grande problema da igreja de hoje. Você não pode ir lá na outra igreja. Por quê? Porque lá é do cão. Abra sua Bíblia aí, João 17, versículo 20 e 21. João capítulo 17, o versículo de número 20 e o 21. Quem achou, diga amém. Eu gosto muito porque aqui Jesus estava orando por mim e por você. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos, escute isso aqui, para que todos os cristãos, eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também todos os cristãos sejam um como nós. Para quê? Você sabe o que significa aqui para quê? É uma ação que gera uma reação. Quando nós se amarmos uns aos outros, vai ter um efeito. E qual é o efeito? Diz o texto: para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora o ateu trabalha com 2 crentes, e os 2 crentes não se conversam.
O ateu trabalha com o não crente. E ele sai do culto domingo falando mal de todo mundo que estava no culto domingo. E aí o testemunho fica fraco. Aí o mundo olha para a igreja e fala: não, esse Jesus não pode ter vindo não. Porque se Jesus veio, é verdadeiro, perdoou todos os pecados e é fiel, por que eles não conseguem se amar? Por que eles não conseguem viver em comunhão? Por que eles não conseguem se fechar e comentar sobre Cristo em vez de comentar da vida do outro? Se você não quiser ouvir, é um direito seu. Jesus disse: quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça. Mas se você ouvir, não endureça o seu coração. Porque o mundo não está precisando mais de dinheiro, irmãos. Essa pandemia está aí, ó. E não pense que é o... Não. É cumprimento de profecia esse negócio. Era para a gente estar orando mais. Era para a gente estar pegando os nossos filhos e colocando aos pés da cama e dizendo: vamos orar, filho. Porque Deus é poderoso para nos encher de alegria, mesmo no meio dessa dificuldade. Está faltando tanta coisa aqui em casa, filho, mas Deus vai estar aqui presente. Só que os filhos olham para os pais e não vê mais os pais sentindo a alegria do Senhor. E a Bíblia diz que a gente tinha que ensinar os nossos filhos. Quantas famílias aí com os filhos tudo perdido, irmãos? E as mães: pastor, ora. A gente ora. Mas em casa, os pais não fazem o que tem que fazer. Abra sua Bíblia, por gentileza. Quero ler João capítulo 8, versículo 44, para a gente ir para o final. Quer ser cristão? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a você mesmo. E aí eu te pergunto: se você não pratica nada disso, você é cristão? Se você não pratica nada disso, você é cristão? Você pode ser membro de uma igreja, mas cristão não. Não, mas eu tenho um cartão de membro lá da igreja, eu tenho oportunidade, eu sou pastor da igreja, eu prego. Você não é cristão. O cristão é o que pratica. O cristão é o que, quando erra, ele dá uma marcha ré e fala: eu errei. Não é perfeição não. Se está procurando perfeição, está no lugar errado. O único perfeito se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você somos pecadores, erramos e falhamos. Mas quando erramos e falhamos, reconhecemos, pedimos perdão e continuamos. E quer saber se você se arrependeu? É porque você não volta mais a fazer. Se você voltar a fazer, você não está se arrependendo. João capítulo 8, versículo 44. Escute isso daqui. Se você acha que praticando essas coisas você vai para o céu, cuidado. O pai da mentira é o diabo. Quando você vai em 1 João 2,4, diz o texto: se eu digo que amo a Deus e não guardo os seus mandamentos, eu sou mentiroso e a verdade não está em mim. Quando você vai em Apocalipse 22,15, diz o texto bíblico: os mentirosos ficarão de fora. Não, eu vou mentir e vou entrar no céu. Olha, como diz lá no Brasil, só se for o céu da boca da onça. Nós temos que nessa noite parar de brincar de ser crente. Nós temos nessa noite tomar um pouco de vergonha na cara. Quem é casado respeita a esposa. Quem é casado respeita o marido. Quem é filho honra o pai e honra a mãe. Quem tem filho cuida do filho, cuida dos filhos. Precisamos tomar um pouco de vergonha e parar de ficar falando: ai, mas eu sou fraco. Sai da roda dos escarnecedores. Sai do meio desse bando de vagabundo que está por aí, enganando o marido, enganando a mulher. Mulher de Deus que senta na roda de um monte de mulher que não crê em Deus, aí fica querendo trair o marido. Homens que se dizem de Deus e sentam numa roda para ficar zombando de quem tem doença, de quem é feio, de quem tem algum problema. Ou você é crente ou você não é. Ou aceitamos o evangelho, ou vamos procurar uma igreja que a gente paga para congregar. Aí você paga o pastor, ele fala o que você quer, ele dá para você o que você quer. Igreja não é um lugar que tem clientes. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte de um corpo, e esse corpo tem defeito, mas esse corpo é corrigido pelo Senhor. Crentes que se odeiam, mas que para prejudicar alguém se juntam. Nós temos que orar nessa noite. O diabo está rindo. Enquanto isso tem marido saindo de casa, tem filho indo para droga, tem mulher se decepcionando, tem cristão dentro de casa em depressão. E a igreja fazendo o que, irmãos? Receba o quê?
Nós temos que se converter. Nós temos que pedir misericórdia. Nós temos que olhar para o céu e falar: tem misericórdia de nós, Senhor. Porque se não for o Senhor, nós não conseguimos, não. Mas nós estamos por aí. Tem um monte por aí. Eu minto, eu engano, eu sento na roda dos escarnecedores. Eu não vou perdoar. E vai para o céu? Vai não. Mateus 6,15. Se você não perdoar o teu irmão, Deus não te perdoa. Não. A exegese está errada. Então faça a sua. Jesus olhou para aquele homem e falou: como é que você está lendo? Ele disse para Jesus: quais são os mandamentos? E Jesus falou: como é que você está lendo? Como é que você está lendo a Bíblia? Está procurando alguma coisa aqui para pecar? Ou está procurando para alinhar a tua vida no altar? Para começar a ser firme e constante na presença de Deus? É por isso, irmãos, por não discernir o corpo de Cristo, é por isso que há entre vocês muitos fracos, muitos doentes, e alguns até que dormem. Escuta esse texto e fala: isso não era para mim vir, nem sei nem o que eu estou fazendo na igreja hoje. Estamos dizendo que a Bíblia está errada. Quando abrimos Gálatas 5, do 19 ao 21, está ali dizendo os frutos da carne. E lá tem um fruto que os fofoqueiros de plantão em todo mundo, quando uma pessoa pega, sai espalhando. Eu disse aqui aquele dia que tem lá no Brasil, lá uma fofoca rolando. Eu não quero saber se é verdade ou não, mas eu não vou propagá-la. Eu não sou daqueles que condenam, eu sou daqueles que dizem: tem perdão, se arrepende. A Bíblia diz que os maldizentes não vão entrar no reino dos céus. E Salomão, quando escreveu lá seus provérbios, ele disse: quer acabar com a confusão? Tira o fofoqueiro do meio. Tira o fofoqueiro da sua vida. Aí você ficou sabendo, vai contar para o cão: eu não quero saber de nada. Não, mas eu só queria comentar. Vai comentar com o cão: eu não quero saber de nada, porque eu estou orando por aquela família, eu estou orando por aquela pessoa. Vai orar também, vai se converter também. Se quiser ser membro de uma igreja, seja. Mas se você quer ser do reino dos céus, comece a fazer o que o céu pede: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Pastor, não dá não, isso aí está esquisito esse texto. Abra sua Bíblia para a gente terminar nessa noite. Nós temos depois do culto Santa Ceia para os irmãos que estavam com algum compromisso. Quero ler com você. Tinha tanta coisa aqui ainda, mas o tempo está correndo. Segura aí que eu vou só mencionar, depois você lê em casa, pode ser? Salmo 1. Eu sento sim, pastor, na roda dos escarnecedores, e eu vou para o céu. Lá diz que quem é bem-aventurado não senta não. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala: Timóteo, afasta-te de quem vive plenamente voluntário no pecado. Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, falou: não senta nem na mesa com aquele que diz que é crente, pastor, evangelista, missionário. Se ele for mentiroso, se ele for enganador, não sente com ele nem na mesa. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, diz: mas trate ele como irmão. O que é isso? Não fale mal dele não, vá orar por ele. Se afaste, mas vá orar. Se afaste, mas vá pôr o joelho no chão e dizer: Senhor, salva aquela pessoa. Não é ficar brigando por aí não, irmão. Nós somos crentes, nós somos cristãos. Nós somos cristãos não porque participamos de uma igreja, mas porque imitamos Jesus. Jesus, em João 15:13, ele diz o seguinte: eu vos deixei o exemplo. Para quê? Para que vocês façam igual eu fiz. Ele perdoou. Ele ficou calado quando poderia falar, porque ele via eu e você aqui. Talvez você hoje não vai crer em nada disso. Talvez você vai embora dizendo: vou continuar fofocando, mentindo, comprando e não pagando, odiando todo mundo, não perdoando ninguém, e eu vou para o céu. Esse pastor está doido. Então faça o que você quiser. Mas a minha função nessa noite é dizer para você que ainda tem uma palavra de Deus, ainda tem uma missão nessa terra, e é pregar Jesus. Nós não vamos fazer outra coisa. Ele veio para perdoar, para resgatar, para curar, para livrar, mas ele também veio para que eu e você tivesse uma vida em santidade. E aí, quando você vai em Apocalipse, porque o diabo ele gosta de falar assim: já que você está pecando, peca de vez. Não faça isso. O diabo nos engana. E ele tem enganado muita gente com o evangelho que é amigo do pecado. Gente que diz: não tem problema não, não tem problema não. Tem sim. Quando você vê um crente muito fraco e oscilante, ele está pecando.
crente oscilante demais, ele vive em pecado. Ele não está amando a Deus em primeiro lugar. E ele não está amando o seu próximo como a si mesmo. Porque a força não vem nossa, vem de Deus. Só que para estar com Deus, eu tenho que estar longe do diabo. É uma escolha. Quem quiser ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Quem vai pregar isso hoje? Inimigo? Não, pai, paz e amor, enche a igreja, pega dízimo, vai passear um pouco, compra umas roupas caras, compra um carrão, compra uma chácara, investe no futuro dos teus filhos, aproveita a palavra para ganhar dinheiro. Isso é coisa do diabo. De graça recebeste, de graça dai. Em nome de Jesus, essa noite, vai embora essa lã. Eu preciso ser alguém nessa terra, eu preciso ser um cristão nessa terra. Apocalipse, capítulo número 2, versículo 4 e 5. Diz a palavra de Deus. E eu queria que você saísse daqui hoje pensando nisso. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Está lembrando aí onde está errando? Está lembrando aí onde anda fofocando, onde anda mentindo, onde anda comprando e não pagando, onde anda não perdoando? Lembra-te. Mas não é para se lembrar e ficar lembrando, arrepende-te. O texto diz isso, arrepende-te. É isso que está escrito na sua Bíblia. E pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente virei a ti, e tirarei de ti o seu lugar. Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. O negócio não é ter medo, irmãos. Não é ficar com medo, não é? Não. O negócio é se arrepender. Senhor, eu me arrependo. E aí quando você diz eu me arrependo, sabe o que ele fala? Eu te perdoo. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos parar de viver esse evangelho de conto de fadas. Obrigado, irmãos. Como? Vamos pedir a Deus que nos ajude, irmãos, a ser cristão. Vai embora, corrija o que tem que corrigir. Peça perdão do que tem que pedir perdão, mas não fique brincando com ele, não. Jesus está voltando, igreja. Talvez você não queria ouvir isso nessa noite. Talvez você queria ouvir que está chegando o que você está pedindo. Talvez o que você está pedindo vai chegar. Mas se você não tiver as portas do céu abertas para você, nada que você ganhar aqui vai valer a pena. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não vale nada. Então que Deus te abençoe. Que você possa colocar esse evangelho de conto de fadas do lado e falar, existe o evangelho que diz, no mundo terei aflição, mas eu vou ter bom ânimo, porque ele venceu e eu também vou vencer. Eu quero apresentar, que chegou depois, nossa irmã Maria, nosso irmão David e nosso irmão Gianluca. Deus abençoe vocês. Se nós estamos felizes, digam amém. Amém. Sejam sempre bem-vindos no nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Você que está aqui nessa noite, que vai ceiar, acabar o culto, vem aqui na frente. Nós apresentamos já para os irmãos a família do nosso irmão Marconi, irmã Débora, os filhos. Depois nós vamos conversar melhor e para frente começa um novo tempo em nome de Jesus. Mas vai embora sabendo disso. Irmãos, a igreja precisa de homens não inteligentes, não ricos. Precisa de pessoa santa. Não precisa de que homens que têm postura. Não. Seja santo. Um santo na mão de Deus ganha uma cidade inteira. Vamos parar de construir parede, né? A gente está construindo parede, parece às vezes. Vamos pregar Jesus. Mas eu não tenho o microfone na mão. Viva, pratique. Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Nós vamos orar pelo Luciano também. Quarta-feira viaja para o Brasil. Depois vai a irmã Lucilene. A irmã Flaviana e a Vitória já chegaram no Brasil, graças a Deus. Os irmãos orem, né? Estou aguardando minha esposa, não sei se ela está vendo. Te amo. Rapidinho. Vamos orar? Muita saudade da minha esposa e meus filhos. Mas eles estão chegando daqui uns dias, amém? Ore por mim. Não deixa de orar por mim não, irmãos. Preciso muito da sua oração.
Eu preciso muito da sua oração. Quando você for orar, ore por mim, se lembre de mim, dos meus filhos, da minha esposa. E você que está aqui hoje, creia que Deus é poderoso para mudar o cativeiro, o cenário. Pastor, mas está impossível. É por isso que é Deus que tem que agir. Mas faça a sua parte. Ame a Ele. Ame o seu próximo. Você verá a sua vida ser transformada. Amém? Levante sua mão, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo, Senhor. Que não haja dúvidas que o Senhor tem poder para mudar, para curar, para transformar. Que essa palavra possa mudar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nos leve em paz, nos dê uma semana de paz. Abençoa o nosso irmão Luciano que vai viajar, que ele possa ir em paz, visitar sua família, que ele possa ter momentos de alegria, que ali ele possa glorificar o Teu nome e voltar sabendo que o Senhor salva e cura todos aqueles que ali estão. Abençoa os meus irmãos que aqui estão, leve eles em paz, que eles tenham uma boa semana, que eles tenham uma semana repleta do Teu cuidado, da Tua presença. Pai, no nome de Jesus, os visitantes nessa noite, fale com eles, guarde eles do mal. Os irmãos que acabam de chegar, irmão Marconi, irmã Débora, sua família, que eles possam ter um tempo de paz e de alegria, que neste lugar o Senhor possa continuar o que o Senhor já começou sobre eles. Nos leve em paz, nos abençoe. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que sejam com todos. Quem está alegre, diga comigo. Amém. Se Deus é por nós, operando o nosso Deus, ninguém, meu irmão, vai em paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Os irmãos que vão ceiar,